Da oração. E eu quero convidar você para nós iniciarmos orando. Deus tem uma palavra no nosso coração e eu não tenho dúvidas que Ele vai falar com você, mas necessário nos é orarmos a Deus nesse momento. Ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais nós nos achegamos diante da Tua presença soberana, majestosa, e nos curvamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que todo o poder, toda a glória, todo o domínio está em Tuas mãos. Queremos colocar as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família aqui representada por nós diante do Senhor. Queremos colocar aos Teus pés, sobre os Teus cuidados, sobre a Tua mão poderosa que nos guarda, nos livra, estejamos nós abrigados, guardados e protegidos ali. Meu Deus, que essa tarde seja uma tarde de vitória, uma tarde de alegria, de contentamento, de gozo na alma, de paz, de espírito, de comunhão com o Senhor. E acima de tudo, que possamos ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Que possamos ouvir a Tua voz e ao ouvirmos a Tua voz, possamos caminhar na direção que o Senhor está nos dando. Papai, em nome de Jesus Cristo, fala ao meu coração esta tarde, fala aos nossos corações, fala ao coração deste homem e desta mulher, que me acompanhe em oração esta tarde, porque a hora nona é a hora do propósito que temos contigo, de orarmos, de buscarmos a Tua face. É a hora da oração, mas também é a hora da resposta, do milagre, do sobrenatural de Deus. E é nisso que cremos no Teu sobrenatural, sabemos que o Senhor fará coisas extraordinárias em resposta destas orações. Desta oração em específico, o Senhor fará coisa extraordinária, porque estamos buscando a face do Senhor, estamos buscando em comunhão com o Senhor, ouvir o que o Senhor tem a dizer. Queremos ouvir a Tua voz, dá-nos sensibilidade para ouvir o que o Senhor vai falar ao nosso coração esta tarde. Assim te rogamos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Seja Deus glorificado. Como é bom amar a Deus, como é bom servir a Deus e como é bom orar, falar com Deus. E melhor do que falar com Deus, irmãos, é ficar em silêncio para ouvir o que Deus vai falar conosco. Deus seja glorificado pela minha e pela tua vida. Nesta tarde, sabemos que Deus vai fazer extraordinárias situações, vão começar a mover-se depois de você ouvir o que Deus tem para falar ao teu coração nesta tarde. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você. Eu gostaria que antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, você compartilhasse essa live com o maior número possível de pessoas, para que elas também sejam alcançadas, abençoadas pelo Senhor, e que tudo que for aqui declarado, seja em palavra de oração, seja em declaração profética, seja em palavras de bênção, seja a leitura e a meditação da palavra de Deus, alguém também, por seu intermédio, possa ser abençoado pelo Senhor. Você será o instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Eu conheço muitas pessoas que aceitaram Jesus por causa de um compartilhamento de uma live. Foram alcançadas por cura, por milagres, por transformações, por libertações, por causa de um compartilhamento de uma live. Tudo que o homem fizer aqui nesta vida será registrado no memorial de Deus, para que naquele dia, no dia do Senhor, possa receber galardão. Haverá tanta coisa, mas tanta coisa, que você receberá galardão que nem mesmo você imaginava que estava diante de Deus, isto como memorial para ser concedido a você. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai mobilizar você, vai mover você, para que você possa dar aos outros o que também está recebendo do Senhor. Compartilhe essa live, é só clicar nesse xizinho, da janela de comentários, e vai ter um botão bem aí no centro, compartilhar. Tem uma setinha assim curvada, você pode enviar. Se você clicar ali, você está vendo aí, você vai ver vários aplicativos, Instagram, Facebook, WhatsApp. Você pode compartilhar nesses aplicativos, como pode também, está te dando a opção aí de copiar o link. Copiando o link, você pode lançar tanto lá no
status do WhatsApp, quanto também nos grupos de família, grupos de WhatsApp, enfim, você pode de muitas maneiras contribuir com a pregação do Evangelho, com o avanço do reino de Deus na face da terra, tá bom? Seja um semeador de boas novas e Deus vai abençoar grandemente você, tá bem? Vamos nesse momento para a palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 1 em diante. Eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor, uns 10 a 11 versículos, eu vou ler para que você medite nisso. Olha o que Deus vai ministrar ao teu coração. Veja bem, nós hoje estamos orando e pedindo a Deus que Deus possa falar conosco, que possamos ter sensibilidade a ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus possa ser audível, né, aos nossos ouvidos espirituais. E é o que Deus vai te ensinar nessa tarde, a ouvir a voz de Deus, a ser sensível à voz de Deus que fala com você e com certeza vai nortear toda a sua vida o falar, o ouvir da voz de Deus e o falar da voz de Deus aos teus ouvidos, tá bom? 1 Samuel capítulo 13, verso de número 1, está aí na sua tela, acompanhe a leitura comigo, tá bom? Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sumo sacerdote da época. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então a palavra de Deus era a única fonte de se poder receber um direcionamento de Deus. E Deus fazia isso por intermédio das Escrituras e também dos homens que Ele tinha chamado para estar em posições de contato, podemos assim dizer, né, entre Deus e os homens, que eram sumo sacerdote, profetas e reis. Era da maneira que o Espírito de Deus comunicava sua vontade naqueles dias. Porque o texto diz que não havia visão manifesta ainda. Não se havia esta capacidade de ver no mundo espiritual e de reportar o que se estava vendo. Então, a palavra de Deus era a única fonte. E esse era o tempo em que o jovem Samuel, que na época era um menino praticamente, de 15 a 16 anos, estava no templo servindo ao Senhor. Juntamente ali estava o sumo sacerdote Eli, que era o responsável pelo culto do templo. Veja bem, verso de número 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, isto é, na sua cama, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estava já bastante sonolento, bastante cansado. Verso 3, e estando também Samuel deitado, ambos estavam deitados para dormir, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, isto é, havia uma lâmpada no templo, que ela ia se apagando, porque ela era movida ao azeite, né? E conforme ia fazendo a queima, ia apagando-se. Mas antes que a lâmpada que estava no templo, que era conhecida como a lâmpada de Deus, que se mantinha acesa no templo, se apagasse, Deus bradou, Deus falou, Deus chamou a Samuel pelo nome e disse assim: o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, e ele disse: eis-me aqui. Logo ele respondeu, de imediato ele respondeu à voz de Deus que estava com ele falando. Quando bradou a voz de Deus, no ambiente onde estava Samuel, ele já logo entendeu que era algo importante e que alguém de autoridade lhe chamava. Acontece que ele não reconheceu de primeira mão a voz de Deus. Ele achava que era Eli que estava lhe chamando. Então, de pronto ele disse: eis-me aqui. E a Bíblia diz: e correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Ele pensava que era Eli, mas era Deus que estava falando. Muitas vezes, irmãos, Deus vai usar de falar conosco e a gente vai dizer: isso é coisa de homem. Você vai dizer: isso aí é o pastor que está dizendo. Ou às vezes Deus pode falar de muitas maneiras. Pode usar uma mãe para um filho, uma esposa para um esposo e vice-versa. E de tantas outras maneiras Deus pode falar que você possa estar achando que é determinada pessoa que está falando com você, mas na verdade é a voz de Deus. A voz de Deus fala conosco de muitas maneiras. E esta
é uma das maneiras que a voz de Deus fala conosco, por intermédio de alguém. Por isso que Samuel levantava-se e corria até onde estava o sumo sacerdote Eli e dizia: você me chamou? E ele dizia: não, não chamei, vai deitar-te, moço. E ele voltava a deitar. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Veja bem, uma coisa que eu aprendo nessa segunda vez que Deus chama a Samuel, a prontidão de Samuel. Irmãos, tem tanta gente que já não é mais sensível, né? A voz de Deus não tem mais sensibilidade à voz de Deus, já não ouve mais a voz de Deus. Deus fala, ele vai ao culto, ele ouve Deus, ele assiste uma live, ele ouve Deus falar, mas não reconhece mais a voz de Deus que com ele fala. Acontece que Samuel, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, ou reconhecendo ainda a voz de Deus, ele estava pronto, ele estava em prontidão, ele respondia com prontidão aquela voz que falava com ele. Ele levantava-se e ia em prontidão até o sumo sacerdote Eli e dizia: tu me chamaste? Ele disse: não te chamei eu, filho meu, volta a deitar-te. A terceira vez Deus volta a chamá-lo, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. Isto é, Deus ainda não havia falado com ele, não era familiar ainda o timbre daquela voz. Aquela voz ainda não era uma voz familiar aos seus ouvidos. Acontece, irmãos, que quando Deus começa a falar conosco, nós precisamos ir reconhecendo o que é a voz da consciência, o que é a voz humana e o que é a voz de Deus. Nós precisamos discernir isto, mas o discernimento vai com a prática. Você vai ouvindo, assim como você fica familiar à voz do patrão, do gerente, do esposo, da esposa, de alguém que outrora era desconhecida a voz para você, mas agora é familiar. Você ouve a pessoa falar do outro lado da parede, você sabe que ela está presente, que ela está ali. Você reconhece, porque já gravou no seu consciente e inconsciente o timbre da voz, a maneira de falar, você discerne que é aquela pessoa. Assim também é a voz de Deus. Para que você possa entender a voz de Deus, você precisa ter intimidade. Escute, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa orar. Deus fala na oração, Deus fala na igreja, Deus fala pelo Espírito Santo, Deus fala pelos dons dados à igreja, Deus fala de muitas maneiras. Acontece que nesse tempo, Samuel, que se tornou o maior profeta de Israel nos seus dias, ele não conhecia ainda ao Senhor. Ele amava ao Senhor, ele servia ao Senhor, ele conhecia, ouvir falar do Senhor, mas conhecer é algo muito mais profundo e íntimo do que ouvir falar. Muitas pessoas já ouviram falar da grandeza de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, do quanto Deus é tremendo e poderoso. Mas acontece que elas mesmas ainda não conhecem a Deus, não têm aquela vida íntima, particular, aquela sensibilidade de reconhecer quando é a voz de Deus que está falando. Acontece que esse tempo Samuel ainda não conhecia o Senhor e não ainda havia lhe sido manifesto a palavra do Senhor. Verso 8 diz assim: o Senhor, pois, tornou a falar com Samuel. Deus tinha interesse em Samuel. Terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Escuta, irmãos, veja que a terceira vez era o interesse de Deus falar com ele. Ele sempre se mostrou pronto, ele sempre se mostrou interessado, corria lá, perguntava: meu Senhor, está falando comigo, está me chamando, o que o Senhor quer? Mas acontece que havia um interesse, não só de Samuel a corresponder à voz, como a voz que era de Deus de falar com ele. A Bíblia diz que então Eli percebe, discerne, pela experiência que tinha com Deus, de que aquilo não era normal, de que pela terceira vez o menino voltava a fazer o mesmo. Então ele disse: isto que está falando com esse menino é a voz de Deus. E ele sabia que a voz de Deus só falava com pessoas específicas. A voz de Deus só falava com reis, profeta e sacerdotes. Logo,
ele pensou, alguma coisa de especial tem Deus para falar com esse menino. Alguma coisa de especial tem Deus também com esse menino, porque a voz de Deus está falando com ele. Amados, deixe-me dizer uma coisa, no percurso da nossa vida com Deus, de uma vida de santidade, espiritualidade ou de aproximação a Deus, nós precisamos muitas vezes de alguém que nos possa direcionar, alguém que já é experiente possa nos aconselhar, nos orientar. E você precisa entender isto, você precisa compreender isso. Você não é ilhado, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu por mim mesmo já vou ouvir a voz de Deus, e aí você sai fazendo meninice e coisas que não devia, às vezes, né? Mas você precisa ouvir alguém que já conhece a voz de Deus, que a voz de Deus já é lhe familiar, que conhece as escrituras, que conhece a palavra já lhe foi manifesta, o Senhor já é dele conhecido e ele é conhecido do Senhor. Você precisa ouvir, você precisa ouvir a voz de Deus e a orientação que alguém possa dar. Então no verso 9, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Escute, irmãos, olha que coisa interessante. Deus volta a falar com Samuel pela 4ª vez. E agora ele corresponde ao chamado de Deus, mas não como alguém que está cheio de si mesmo, dizendo, oh, Deus só fala com reis, como profetas e sacerdotes, agora fala comigo. Não, ele foi humildemente à presença dizendo, fala que teu servo ouve. Quando Deus te chamar, quando Deus te dar uma orientação, sempre se ponha como servo e diga, Senhor, fala, quero servir-te, quero servir aos teus intentos, quero servir aos teus planos. Deus vai falar com você. Deus vai ministrar ao teu coração direções para a tua casa, para a tua família. Nesse exato momento, Deus estava levantando Samuel como uma voz profética em Israel. Deus estava dando a ele um chamado poderoso para dar direções a uma nação inteira, a reis que ainda viriam. Deus iria fazer dele um instrumento, porque quem ouve a voz de Deus, irmãos, dá aos outros o que de Deus recebeu. Quem ouve a voz de Deus, ele acaba sendo de Deus um instrumento para direções, orientações, para a bênção na vida das pessoas. Nesse dia, Samuel se tornava um profeta, receber de Deus intimidade, comunhão. Deus está te chamando para comunhão. Deus está te chamando para intimidade. A voz de Deus quer falar contigo, mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, nem é por vontade humana. Vê que parte de Deus para Samuel e não de Samuel para com Deus. Ele não conhecia o Senhor, a palavra não tinha sido lhe manifesto e ele nem conhecia o Senhor. Deus é quem quis um relacionamento com ele, só que ele correspondeu ao querer de Deus, ao relacionamento que Deus queria ter com ele. Quantas vezes Deus quer ter relacionamento contigo, quer te comunicar coisas extraordinárias, quer falar ao teu coração, mas você não quer. Você não quer dar sensibilidade, você não quer ter essa prontidão de voltar-se para Deus, de buscar ter intimidade com Deus e de poder ter sensibilidade em ouvir a voz de Deus, porque isso gera compromisso. Naquele exato momento, Samuel estava rompendo com as suas alianças, até mesmo com o sacerdócio de Eli. Reverentemente respeitou Eli até o dia de sua morte, mas já sabia, diz a palavra de Deus, que a graça, que a unção, que o poder, que as direções de Deus não viriam mais por intermédio de Eli, viriam agora por sua vida. Deus está te chamando para a intimidade, porque que Deus quer dar direcionamento
para a tua casa, para a tua família, para o teu matrimônio. Sabe, porque às vezes está bagunçado tudo dentro dos casamentos, das famílias, dos matrimônios, porque não tem-se mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Deus quer direcionar você, mulher, com sabedoria para edificar sua casa. A você, pai de família, a você, homem, marido, a ter sabedoria de Deus. Deus quer falar aos teus ouvidos o que tu tens que direcionar, como tens que direcionar e o que falar dentro do teu lar, da tua casa. Pais, Deus quer falar com você, como você tem que ser e fazer para educar os vossos filhos no temor do Senhor. Empresários, empreendedores, pessoas que fornecem emprego a milhares de pessoas, ou centenas ou dezenas de pessoas. Deus quer falar com você. Não deixe o dinheiro, a prepotência, a posição e o orgulho inibir a voz de Deus de falar com você. Deus quer fazer maior aquilo que Ele tem te colocado na tua mão. Ele quer multiplicar, Ele quer fazer crescer, Ele quer fazer prosperar, mas você precisa ter dependência, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você, Deus quer acalentar a tua alma, quer falar ao teu psique, a tua mente, as faculdades da tua mente, ao teu coração, as tuas emoções, mas você precisa buscar intimidade para ouvir a voz de Deus. Deus está falando esta tarde, Deus está falando através desta palavra. Agora vocês têm que estar pronto. Você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer isto. Senhor, eu coloco à disposição do Senhor. Deus está falando esta tarde ao teu coração. Eu quero orar com você. Ore comigo nesse momento e peça a Deus mais sensibilidade. Peça a Deus mais intimidade, porque Deus quer falar ao teu coração. Senhor Deus eterno Pai, a tua palavra foi ministrada, já oramos e oramos mais uma vez agora, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos dê sensibilidade a ouvir a tua voz. Pobre é o homem que não pode ouvir a voz de Deus, ou que não quer ouvir a voz de Deus, ou que rejeita a voz que com ele fala. Mas feliz e bem-aventurado e próspero é o homem que conhece a Deus, que anda com Deus, que ouve a Deus, que obedece ao que Deus está lhe comunicando ao coração. Meu Deus, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos direcionar, nos fazer prosperar e sermos abençoados. Eu declaro a tua bênção sobre a vida desta pessoa que está orando comigo esta tarde, que o Senhor possa dar direcionamento a esse pai, a esta mãe, para conduzir bem a educação dos seus filhos e a construção do seu lar. Para que essa esposa em sabedoria receba da voz de Deus direcionamento para cuidar e zelar do esposo e da casa e da família. O esposo para conduzir, para liderar, para abençoar o lar e a casa, possa ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ao empreendedor, ao empresário que está me ouvindo, aquele sonhador que quer colocar um empreendimento, quer colocar um negócio, precisa ouvir a voz de Deus para dar os passo a passo, as direções certas, como fazer, quando fazer, aonde fazer, como executar. Eu te peço, seja esta pessoa sensível a ouvir a tua voz. A tua palavra foi pregada e eu estou declarando a tua bênção sobre os ouvidos de cada um que está aqui, me ouvindo esta tarde, recebendo esta palavra e também esta palavra de oração. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus, que cada filho também tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus, para ser obediente aos seus pais e para que as bênçãos de Deus recaiam sobre eles, porque aquele que honra pai e mãe, ouvindo-lhe os conselhos que por eles vêm da parte de Deus, recebe vida longa e próspera sobre a terra. Pai, que possamos ter sensibilidade em ouvir a tua voz, nós te rogamos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Que o eterno Deus te dê sensibilidade para ouvir a sua voz, que você possa compreender e estar pronto, dizer: eis-me aqui. Peça a Deus: Pai, me dê intimidade contigo a ponto de reconhecer quando é o Senhor que está falando comigo. E Deus vai te dar. Deus quer falar com você, Deus quer usar você, Deus quer falar por intermédio de você, mas você precisa buscar isso no Senhor, tá bom? Deus te abençoe. O número da assessoria da igreja está aqui abaixo. Você que deseja fazer um Pix de oferta, um voto que você tenha feito com Deus, se você deseja no seu coração de entregar, devolver o seu dízimo aqui na casa de Deus ou para o ministério do qual eu sou responsável, Igreja Cristo para as Nações de Ponta Grossa, entre em contato conosco por esse número que está na sua tela, que é o número da assessoria da igreja, e sirva o Senhor com alegria.
Seja fiel a Deus. Pastor, eu quero pedir oração. Pastor, eu quero marcar um momento para falar com o senhor no gabinete. É tudo por esse número, tá bom? Você pode salvar esse número, você pode contar testemunhos por lá, você pode pedir oração por lá e Deus irá abençoar você. Amanhã, se permitir o Senhor, nós estaremos aqui novamente na oração da hora nona, orando e ministrando a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua vida. Nessa sexta-feira, às 19h30, nós temos culto ao nosso Deus aqui na Avenida Visconde do Taunay. Aí, esse é o endereço. Avenida Visconde do Taunay, 201, centro de Ponta Grossa. Nós temos culto aqui. Nós temos culto aqui nos domingos às 14 horas e estamos numa poderosa campanha contra a guerra contra o mal com o pastor Alexandre Filho. Tremendo que Deus está fazendo às 14 horas de domingo, tá bom? Venha participar conosco. E às quartas-feiras em 3 horários. Às quartas-feiras em 3 horários. 9 da manhã, às 15 horas da tarde e às 19h30 da noite. Eu estou aqui numa campanha e esta quarta-feira será especial porque eu farei a entrega do óleo que consagramos, que oramos para você poder levar para casa. Estamos ministrando a unção do vencedor sobre a vida daqueles que têm participado conosco desta campanha. Não perca, venha participar. Esse é o último dia da campanha, mas Deus já nos deu uma direção para a próxima campanha e vai ser uma bênção. Frequente conosco aqui os cultos, seja abençoado pelo Senhor. Ouça a voz de Deus e tenha sensibilidade para andar no caminho em que essa voz está falando com você ou falará com você, tá bom? Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Dê o seu like. E também você que não é inscrito, inscreva-se no canal do pastor Jonadab Silva e acione o sininho, tá bom? Não esqueça de acionar o sininho, porque você vai ser notificado todas as vezes que eu estiver ao vivo, ou vídeo, ou mensagens, ou shorts que vão ser lançados aqui pelo canal do pastor Jonadab. Deus te abençoe grandemente, que a hora nona, a hora de oração, seja a hora de resposta de Deus para a sua vida, a hora de milagre e do sobrenatural de Deus na tua casa e na tua família. Deus te abençoe, até amanhã.